E daqueles quadros lá que o Bolinha te ferrava lá, qual que foi o mais bizarro? Eu lembro que ele, quando eu entrevistei ele aqui, ele contou pra mim, ele foi até o primeiro episódio do podcast, ele contou pra mim que teve um que foi foda, que ele botou um gancho aqui, um anzol em você e ficou te pescando, né? E ele falou também do caixão, quando botaram fogo no caixão. Como é que É, foi do esses caixão foi dois? do caixão, eu achei que eu ia pro saco. É mesmo? Eu achei. Eu achei porque foi um negócio. Eu, assim, eu sou um cara, assim, teoricamente calmo. Sabe, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Puta, Uhum. beleza, então tá bom, eu vou fazer isso para não dar merda. E aí eu lembro que eu entrei, o cara falou: você vai entrar, beleza, não tem problema, fica tranquilo, a gente vai tocar fogo, fica lá um tempo. Tal. Eu tava com uma roupa de proteção, tal, né? Porque, mas Uhum. aguenta, sei lá, tantos segundos. Ele falou: a única coisa que você não pode fazer é abrir a tampa. Porque o ar entra Se e o abrir a oxigênio. tampa, exatamente, aí o fogão vai vir para dentro e aí você tá fudido. Falei, tá bom. Deitei no caixão, pá, meninão, e fica uma frestinha assim, né? Eu Uhum. só vi aquela claridade. Eu falei, bom, tocaram o fogo. Tudo bem. Mano, daqui a pouco eu só vi aquela cortina de fumaça descendo para dentro do caixão. Falei, Cacete. cara, como é que eu vou respirar? Aí o caralho caiu. E eu tinha uma palavra, a gente sempre combinava uma palavra X, né, de emergência, né? Uhum. Cara, a hora que eu fui puxar o ar para falar a palavra, fumaça já. E eu falei, caralho, fudeu. Puta que Fudeu, desespero. não consigo falar, não tô conseguindo respirar. O que eu vou fazer? Vou dar uma abridinha na tampa só para tomar um ar, né, meu? Uhum. A mano, na hora que eu peguei, que eu abri um pouco a tampa, aí desceu a fumaça, desceu o fogo. Falei, fudeu, vou pro saco, velho. Aí eu só senti aquele tranco. O Taiguara era um produtor nosso, ele entrou no meio do fogo e puxou o caixão. É, o Bolinha falou que, cara, se não fosse ele, podia dar merda. É. Se não fosse o Taiguara esse Se não dia. fosse o Taiguara, meu, ele entrou no meio do fogo e arrancou o caixão. Eu falei, caraca, velho, que merda, meu. Mas esse foi de mais, assim, de medo de. Agora, esse do anzol tá louco, irmão. Como foi mesmo esse do anzol? Ele te jogou, te pescou, né? Ele pegou um barco ali em Santos, saímos. Era maneira de pescar, sei lá o que que era, velho. Pô, um anzol gigante, ele pegou aqui, atravessou a bochecha. Puta Eu que pulei pariu. no mar e ele vinha com a vara me puxando. Eu puxa devagar, filha da mãe. O anzolzão quase rasgando a minha boca. Nossa. Aí depois teve que cortar o anzol para poder tirar, né? É, porque tem a fisga, né? Exatamente. Tinha que ter posto sem a fisga, ou amassado a fisga, né? Não, botou a porra toda. Aí depois Foda-se. pegou um alicate e cortou o anzol para tirar. Tá louco, ela doeu Nossa. demais, velho. Eu tomei tiro Puta de que... paintball no meio da testa, fazendo um JFK, o Kennedy. O Kennedy, pá! Meu, era só bosta, irmão. Só bosta. Ô, Bola, foi ano passado que os caras inventaram que você tinha morrido, saiu uma fake news aí pra usar, Cara, falar o negócio foi, da moda aí que todo... foi 2018 para 2019. Isso mesmo, no Réveillon. Um pouco antes do Réveillon, eu passei lá em Pipa. Uhum. Fui com os amigos, tal, tava muito legal. E eu tô numa festa, velho. Aí toca meu telefone a Paulinha da Jovem Pan, Sei, a Paulinha produtora do produtora. Pânico. Paulinha é gente boa demais, velho. É. E eu falo, Paulinha, tudo bem? Você tá bem? Eu falei, tô bem, ué, tudo certo. Não, tô preocupada que saiu que você morreu. Eu falei, não, cara, tô bem, tô. E eu acho engraçado que eu tava postando coisa de lá, velho. Então, cara, eu não podia estar morto e postando coisa, Aham. mas enfim. Aí, bicho, fudeu, começou gente a me ligar, WhatsApp. Cara, você morreu, você tá bem, caralho? Puta Você merda. morreu, fala o cara perguntando, né? Você morreu, pô. Aí eu falei, cara, eu tava com um amigo meu, o Tiagão lá. Eu falei, Thiago, me arruma uns pedaços de algodão, que eu vou botar os algodão no nariz. Vou sair no meio da festa, velho. E você filma. Eu Morto muito divulgo, louco, morto muito o morto louco. muito louco, exatamente. É. Mas não achamos algodão, enfim, mas saiu essa porra, velho. Uhum. E saiu um monte de gente acreditou, um monte de gente me ligando. Cara, você tá bem? Você tá bem? Eu, porra, tô bem, cara. E saiu que eu tinha morrido. Quando você chegou em São Paulo, você estava lá no Rio Grande do Sul, né? Você começou a fazer as coisas, veio para São Paulo.
Cara, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma que você foi de DJ da Trash 80, que era um lugar que eu ia na época da faculdade. É. E outra que você foi locutor de telesexo. É verdade isso aí? Duas coisas, é verdade. Eu não fui, na verdade não era, na verdade o telesexo, eu não era, era o seguinte, eu não atendia o telefone das pessoas. O que eu fazia era, a gente tinha uma equipe de 3 homens e 3 mulheres, a gente gravava áudios eróticos para as pessoas ligarem e ouvirem. Então o cara ligava lá e falava, ó, se eu não me engano era da Vivo. O cara falava, você acessou o serviço erótico da Vivo. Clique 1 para heterossexuais, 2 para homossexuais. O cara clicava 2 homossexuais. Clique 1 para lésbicas, clique 2 para gays masculinos. Aí o cara clicava 2 gays masculinos. Aí o cara fala, clique 1 para diálogos, clique 2 para histórias. Porque diálogos eu tinha que fazer com um cara. Diálogo você não fazia? Não, fazia, claro que fazia. Fazia diálogo e fazia história. Fazia diálogo e fazia história. E aí o cara clicava, história. Clique 1 para meu cavalo é bem dotado. Clique 2 para meu primo do interior é uma surpresa. Aí o cara clicava, 2, meu primo do interior é uma surpresa. Aí era a minha voz falando, eu morei em Carapicuíba há muito tempo. E aí era eu contando a história do meu primo, que era adotado, que não sei o quê. E aí tinha os diálogos, que os diálogos eram constrangedores, né? Eu imagino. Que a gente fazia também os homossexuais, e a gente não era, mas a gente interpretava com muita verdade. E tinha que fazer não apenas as falas, como a gente também fazia os barulhos. Tinha efeitos sonoros, que era o efeito do sexo oral, tinha umas coisas que fazia. Tinha que fazer isso? A gente mesmo fazia. Enquanto a gente estava falando, que delícia, fazia tudo isso, a gente fazia durante o diálogo. E o problema meu era que os 2 meus parceiros que faziam os áudios comigo eram locutores de rádio. Locutores de rádio têm a voz muito grossa. Eu não tenho a voz muito grossa. Ou seja, nos áudios homossexuais, eu era sempre o cara que tomava. Era muito triste isso, cara. Era muito triste. E eu chegava num horário que, assim, eu chegava às 2h30 para fazer o áudio e a primeira mulher chegava só às 13h30. Só que era 1 hora só que eu trabalhava. Então, eu não fazia nenhum áudio heterossexual. Eu só fazia áudio homossexual. Esse era meu dia a dia no trabalho lá. E eu ganhava, na época, R$300 por hora. Caramba, bastante para a época. Porra, que isso? Por R$300 por hora, eu não só fazia o áudio, como eu fazia a própria ação. Se precisasse, eu ia lá. Mas, porra, puta grana, velho. Caralho. Na época que eu tava quebrado em São Paulo, me ajudou muito. Com certeza. E vocês não começavam a rir, não? Não estavam um do lado do outro? Porque não tem como, né? É difícil, era difícil pra caramba. Com os caras e com as minas, assim. E o problema é que a gente fazia os áudios no estúdio, onde funcionava um escritório. Então, no estúdio, de vez em quando, imagina os caras do escritório trabalhando, rolavam uns gemidos lá de dentro, era uma puta de uma cagada, assim, que a gente fazia. A gente parava pra rir, a gente falava, no final de todo o áudio, a gente falava, acabava sempre uma risada, os dois riam, aí os caras que estavam gravando se olhavam, assim, eu e o outro cara, a gente falava, a gente tá precisando muito desse dinheiro, né, brother? O cara falava, puta, é foda, né, brother? Porra, tomara que minha família não descubra que eu tô fazendo isso. Eu falava, é verdade. Tomara que eu vire comediante e eu possa contar um dia essa história sem que me sinta tão ridículo. Deu certo, né? Deu. Graças a Deus, hoje eu não tenho problema para contar isso, porque minha empresa não vai me demitir. Fico tranquilo. Ô, Carioca, então, aí a gente tem uma coisa que me marcou muito, que você não tinha feito ainda a imitação do Jô na TV, se eu não me engano, né? Isso faz um tempo já. E você estava treinando essa imitação. E aí a gente foi jantar depois, você, o Rabin, minha esposa, a sua esposa e tal. E aí você começou a fazer uma imitação do Jô. Olha essa aqui é nova, não sei o que tal. Você já gostava de luta. E aí eu lembro até que a Paula falou, nossa, eu não aguento mais, ele imita o Jô o tempo inteiro. Eu peço um negócio para ele. Era o Jô? Você tem certeza que era o Jô? Tenho certeza, absoluta. Não era o da Atena, não? Não, era o Jô. Era o Jô? Era o Jô. Tem que ver o ano que vovó morreu, porque eu não lembro.
Era o Jô, cara. Era o Jô porque você, acho que você não tinha feito, tanto que quando eu vi no Pânico, eu falei, caramba, e você, você fazia tudo, né, fazendo o Jô. Como é que é esse processo aí? Cara, esse processo é um processo meio mágico, como se fosse uma composição, né? Às vezes você se esforça muito para fazer uma coisa e você não consegue, às vezes, não atingir o objetivo. Ah, E arte é isso, né? É uma coisa que aparece o inusitado e você acaba, através desse inusitado, acaba tendo uma inspiração, tendo um caminho ali, fala, cara, isso aqui aconteceu. Então é isso que acontece, é lógico. Aí você encontra o caminho, a gente vai lá e aprimora isso, né? Aprimora a imitação para que fique mais perfeita. Eu sinalizo muito essa questão do olhar, das mãos e da boca, e da voz, obviamente. Eu digo que são essas vias de comunicação em que eu foco, né? Porque o corpo também fala. Então, e é uma linguagem de comunicação, né? Intenção. Então, eu me preocupo muito em visualizar aquilo que as pessoas não percebem, mas que o seu cérebro está captando. De repente, você não está prestando atenção naquela luzinha azul ali do interruptor, mas teu cérebro está. Então, se eu lembrar ela para você durante o processo, você vai... Nossa, que legal isso aí. Alguma coisa te traz uma semelhança, mas eu procuro marcar esses pontos, entendeu? eu ia até te perguntar isso, porque como você é muito bom imitador, tem um negócio que às vezes dá a impressão, quer dizer, quem não conhece parece que você está imitando só o jeito de falar, tudo, mas você tem, e o maneirismo tal da pessoa, mas também eu já vi você falar que você entra na mentalidade da pessoa, então, sei lá, você vai imitar a Dilma, você tenta pensar como ela pensa, O né? Bolsonaro, em dezembro Bolsonaro. de 2016, em janeiro de 2017, dezembro ali, quando eu comecei a fazer o Bolsonaro, eu lembro que eu estava viajando com as crianças e eu já sabia que eu ia fazer o Bolsonaro, né? Sabia, assim, na cabeça, falei, olha, essa é a proposta que eu vou vir para o ano, né? Quando eu voltasse de férias, eu fiquei nos Estados Unidos, eu juro por Deus, cara. Eu tomava banho, eu dormia, ouvindo os discursos do cara na Câmara. Eu queria pegar todas as inflexões, o que ele mais verbalizava, aonde estava a linha de pensamento, entendeu? Então, foi assim. Então, toda noite, era 2 horas por noite de discursos, de discussões, de entrevistas, para eu poder incorporar ali Porque, assim, quando você convive com a pessoa, é muito mais fácil de você imitar, de você dizer, por exemplo, o Emílio, por exemplo. E aí, Chuchu, como é que tá? Grande Demian Maia. Ô, Demian. Igualzinho. Sabe o que é, Demian? Eu tô de saco cheio desses caras, bicho. Olha, vou falar, por mim acabava essa bosta, entendeu? Então, você convive com um cara, convive 20 anos, só 20 anos, então você fala, entendeu? Você acostuma, né, a conviver com o que a pessoa diz, o que ela pensa, o que ela acha, o humor menos dela. trabalho, né? É mais... Fica mais automático, fácil. É uma transmissão, né? Você está perto, né? Você está ali ouvindo. Porque nós somos, né? O nosso cérebro, eu sempre digo isso. Quantas vezes você está dirigindo, nem sabe qual é o caminho que eu fiz. Né? É o seu cérebro que está dirigindo para você. Então, o nosso cérebro trabalha muito assim, né? Automaticamente ele faz muitas coisas que a gente nem percebe. Então, esse lado da convivência traz isso, né? Na memória, quando você vai colocar em prática. Você sabe, eu tive o meu primeiro professor lá de luta, de Kung Fu, quando eu tinha 12 anos, chamava Rinaldo, e ele falava... Rinaldo. Nome de cantor de pagode. Rinaldo! A gente não pode falar muito também, nem eu, nem você, né? E ele falava, todo lutador tem que ser um bom observador, né? E eu lembro que, acho que o imitador tem que ser o melhor observador de todos. Mas eu tenho um amigo meu, foi campeão mundial de jiu-jitsu, tá? Um moleque muito bom, chamado André Galvão. Cara, ele imita todo mundo perfeito. Mas é o que você falou, o pessoal que convive com ele. E um dia ele começou a me imitar e eu falei, nossa, não tem nada a ver. Ele me imitando andando, fazendo uma coisa com o braço assim. Daqui a pouco eu olhei, cara, me peguei. O cara sabia de mim, ele me conhecia melhor que eu mesmo, entendeu? Eu me peguei
fazendo a mesma coisa que ele fazia, o mesmo jeito de me mexer, o mesmo gestual. Eu falei, filha da puta, como é que o cara percebeu isso? Eu não percebi, que eu comecei até a me corrigir, sabe? Porque era uma caricatura. Uma noia, né? Começa a virar uma noia. Tem isso também. Tem isso. Tem gente que não gosta. Acontece da pessoa não gostar, entendeu? Acontece. Ninguém gosta de ser zoado, né, velho? Mas às vezes a imitação o cara encara como... Mas também encara como uma zoeira, entendeu? Tudo depende. Depende da forma como a pessoa vai reagir ali durante o processo. Eu tava vendo que uma vez você foi entrevistar o Vin Diesel também, e aí, cara, tava meio sem assunto, aí você perguntou, e aí, você já foi na churrascaria aqui no Brasil? Essa do Vin Diesel foi um terror, foi desse mesmo programa que a gente fez de desafio de aprender a falar inglês. E essa foi a grande entrevista que eu fiz no final. As outras foram meio que treino, assim. E eu tava muito nervoso, porque, pra galera que não sabe, você tem 5 minutos pra fazer a entrevista e é uma puta atenção e o tempo vai diminuindo conforme as coisas vão atrasando, né? Então quem tá primeiro na fila tem lá seus 5, 6 minutos, né? As últimas pessoas, o cara chega pra você, 3 minutos. Vem a mão do gorila, do ratinho. Aí caraca, puxa, porque aí você tá sentado lá e tá o cara atrás do talento falando 2 minutos, 1 minuto, acabou, o cara fica assim, uma tensão, cara. E aí eu comecei a entrevista, e eu vou te falar que assim, nessa aí, se o cara falasse pra mim, tem 1 minuto, eu ia falar, ótimo, eu vou fazer uma pergunta só, vou embora, problema resolvido, a culpa não vai ser minha. E eu lembro que eu tava muito nervoso, e eu não sei porquê, eu inventei que era a primeira vez que o Vin Diesel tinha vindo ao Brasil. E ele já tinha vindo várias vezes, já tinha gravado filme no Brasil. Mas você não sabia? Eu esqueci, cara. Eu esqueci de nervoso, né? Eu sabia, eu já tinha visto. A gente usa um insert dele, né? This is Brazil, lá no Nerd Office, volta e meia. E aí eu entrei e perguntei, e aí, primeira vez no Brasil? First time in Brazil? Ele, come on, man! No, third time, terceira vez, quarta vez, sei lá quantas vezes eu já tinha visto. Aí o cara, nossa, desmoronei por dentro, tive que me recuperar. A edição salva, né? Mas na edição o nego me zoa e tal e funciona, mas puta merda, cara. E aí você mandou a pergunta da churrascaria para ele, que foi legal, né? Porque deu uma saída do que ele tá acostumado a responder, né? Foi, né? A gente sempre quando vai montar essas pautas, a gente vê outras entrevistas que as pessoas fazem para saber o que eles gostam de falar. O Vin Diesel, eu vou te falar que particularmente é um cara bem fácil de entrevistar, né? Porque ele gosta muito de RPG. Tá. E aí então, é o que vocês sabem, né? Então a gente sempre puxa um pouco de RPG e ele adora falar. E aí, cara, tanto que teve uma última entrevista que rolou agora recentemente que não deixaram perguntar de RPG porque ele leva mais tempo. Que ele se empolga para falar sobre aquilo, então ele vai falando. Então a gente fazia isso, a gente botava a última pergunta para ser de RPG, né? Quando tava lá com 3 minutos e pouco, 4 minutos, a gente lançava essa. Porque aí o cara ficava mais 4, a gente transformava uma entrevista de 5 em 8, 10 minutos, sabe? E aí tanto que limitaram a gente da última vez, não pode perguntar de RPG, porque provavelmente o cara tava adorando, ele adora, é uma sacanagem no final das contas. O cara tá gostando de falar daquilo, tá funcionando e não pode falar, tem que falar só do filme, né? A gente sempre fala do filme, da coisa que tá acontecendo, afinal, é o motivo pelo qual a gente tá lá, né? Promover o filme, eles querem que promova, mas às vezes não dá pra falar só sobre o filme. E se você consegue trazer alguma simpatia do ator pro público, né? Se você gosta do cara, você vê o cara ali, o ator ou a atriz, né? E você simpatiza com ele de alguma forma, acha ele engraçado, ou acha alguma coisa que ele falou legal, de RPG, de churrascaria, o que seja, você dá uma chance a mais pra aquele filme, sabe? Tipo o The Rock. O The Rock, ele é um cara tão legal que você dá a chance pro filme, mesmo sabendo que vai ser uma boa ou uma porcaria. É verdade. Não, e ele como eu tava conversando até com o Carl Raymond semana há um tempo atrás aqui, e ele fala isso, cara, é um cara que é admirável, né? Porque o cara, o que ele construiu, o que ele fez, independente de você gostar ou não dos filmes, do negócio de ator, é uma pessoa interessante, né? Não, totalmente, cara. Eu nunca entrevistei ele, mas o Jovem Nerd já entrevistou ele umas 5, 6 vezes, né? Ah, é?
a gente normalmente manda o Rex. E o Rex, ele parece bastante, entre aspas, ele parece bastante com o The Rock, né? Ele também é forte. É claro que ele parece um mini The Rock perto do The Rock. Mas ele é forte, ele é careca, ele já tem a pele um pouco mais bronzeada. E aí, eles são bem parecidos, né? E... entre aspas, né? E aí, como o Rex tem ido, muitas vezes, o The Rock já reconhece ele, né? Já se lembra dele. Então, quando ele vê o Rex, Facilita muito isso. ele já fala, caraca, você de novo, sabe? Então, o clima já... A gente teve uma vez que a gente teve uma entrevista com ele que era para visitar o set de um filme de uns monstros gigantes lá que ele fez. E a gente sugeriu levar um cenário de isopor para eles quebrarem ele e o Rex, o The Rock e o Rex, como se eles fossem monstros gigantes, né? E ele topou, cara. E ficou maneiríssimo. Eles conversam um pouco e no final eles começam a quebrar o cenário, destruir os prédios que a gente tinha feito de isopor e papelão lá. Então é um cara que topa esse tipo de coisa, sabe? Que carismático, sabe que... né? E ele sabe que vai funcionar, sabe? Que se as pessoas se divertirem vendo essa entrevista, elas podem ter a percepção que vão se divertir vendo o filme. Essa é a ideia, né? E com ele... Tem vários atores que são, assim... E é muito difícil julgar até quando o ator, por exemplo, ele não tá bem num dia, não tá no melhor dos dias dele. Porque é isso, cara. Tu tá o dia inteiro, às vezes, há meses já fazendo isso, sabe? Viajando longe de casa, cansado. Às vezes você tá doente, né? A gente uma vez pegou o Jason Statham e ele tava doente, assim, visivelmente, sabe? Abatido e ele não rendeu nada na entrevista. Mas também não dá pra julgar o cara por esses 5 minutos, sabe? Ou por esse dia, né? Todo mundo tem dias ruins, né? E talentos como o The Rock, por exemplo, que é um cara que tá bem 100%, se ele tá lá, ele vai dar um jeito de tá bem. É um fenômeno, meu. Por isso que ele é o que é, né? O cara mais bem pago hoje de Hollywood, porque ele realmente tá focado 1000% em fazer o negócio funcionar, né? Mas é bem feito, Como é que você... Tipo, é diferente, né? Fazer a piada no show, que você pode fazer o que você quiser, que as pessoas, como você disse, as pessoas estão lá pra aquilo. Igual o cara que vai ver luta. É muito violento. Pô, não entra aqui pra assistir a porra do UFC, né? Vai ver o balé ali, né? Sem machismo, mas vai assistir ali outra coisa. Agora, no seu caso, por exemplo, você tá na TV aberta também, que é ainda mais, né? Tipo, não é a internet que o cara vai atrás de você, né? Tipo assim, ele liga a TV e tá lá você. Como é que você diferencia isso? Existe isso? Sim. Eu acho que é aí e é isso que muita gente ainda não percebe. Quando me perguntam qual é o limite do humor, não tem. Para mim, o humor não tem limite. Uma piada com câncer, se for engraçada, piada com bebê, piada com tudo. O humor não tem limite. O limite está aonde o humor está acontecendo. O limite num show de stand-up é bem alto. O limite no de noite já é menor, porque é TV aberta, nem todo mundo que está ali é diferente do teatro, o cara pagou para ir lá. O limite num programa de TV aberta às 10 da manhã é menor ainda. Então, esse é o limite. O limite está de acordo com o local que está acontecendo e as pessoas que consomem aquele conteúdo. Tanto que eu sei me adaptar a isso. Pô, eu faço entrevistas para divulgar filme para o programa. Já entrevistei, sei lá, metade de Hollywood. É óbvio que eu não vou fazer uma piada pesada. Mas eu sou o cara da piada pesada. Sim, mas aqui, se eu fizer isso aqui, eu tô sendo um puto idiota. Porque eu tô aqui para entrevistar, para divulgar o filme. A ideia é que seja uma entrevista leve, divertida. Afinal de contas, é um programa, é um talk show, é um programa que a gente procura tratar os assuntos com humor. Mas a minha função aqui não é fazer piada. Eu não tô aqui para ficar fazendo piada. É diferente num show de stand-up. Não, aqui eu tô... quando eu no show de stand-up, cara, para mim, eu quero fazer... O meu sonho é matar alguém de rir. É metralhar a plateia de piada, uma atrás da outra. Ali eu tô para isso. Então, é você se adaptar a diferentes situações. Uma coisa é o programa, uma coisa é o stand-up, uma coisa é, sei lá, um livro, um quadrinho. Tudo, uma coisa é um programa que eu vou participar de manhã, ao vivo, uma coisa é a internet. É você entender isso e jogar de acordo com a regra que está vigente ali. E o problema, as pessoas têm que entender isso.
né? Se alguém vier me criticar, pô, tu entrevistou o cara, nem tô fazendo piada, hein? Não fiquei mesmo. Lógico. Não tô ali para isso. Não tô ali para isso. Se eu fizesse isso, seria um idiota. Só que as pessoas não... Ou reclamar que eu fiz piada pesada no show. Puta piada idiota. Tá cada vez... para o meu público, isso vai ficando cada vez mais claro. Pessoal, se o meu show for leve, as pessoas reclamam. Se não tiver piada pesada, porque o público vai esperando isso. Se eu falar, não, agora eu vou fazer um show mais light, não vai ter nenhuma piada de humor negro, o pessoal vai sair indignado, vai falar, vai tomar no cu, quero dinheiro de volta, não teve nenhuma piada pesada. E eu vi que você entrevistou também uma galera, né? Eu tava até anotando aqui o George Miller, que criou o Mad Max, o Harrison Ford, o o Tim Burton e o Stan Lee, que até fez teve um quadrinho dele de parceria com a Turma da Mônica, foi isso? Da Marvel com a Turma... E você foi um personagem? Putz, isso aí, cara, eu fiquei... Foi uma matéria, assim, que pra mim foi breaking point. A gente tava na Band ainda, e eu fui gravar na Comic Con de San Diego. Tava, feliz, cara, muito feliz de estar lá, porque eu sempre consumi quadrinho, joguei RPG, conteúdo meio nerd assim, então tava muito feliz de estar lá e poder ver o Stan Lee, que é um cara que fez parte, assim, da minha formação, porque eu lia X-Men, quadrinhos, todos esses quadrinhos de heróis eu sempre consumi bastante. Então, cara, para mim foi incrível ter tido a oportunidade de conhecer ele, ter entrevistado o Stan Lee. Depois saiu até uma montagem da minha entrevista com ele no perfil dele. Calhou de pegarem a minha imagem, obviamente, eu acho, mas enfim, acabei dando essa sorte. Tenho a minha X-Men número 1, que sabe, aqui autografada pelo Stan Lee. Caramba. E eu levei o quadrinho da Turma da Mônica. Eu falei, esse quadrinho é muito famoso no Brasil. E ele, Mônica, I know Mônica. Eu falei, é mesmo? Ele conhecia o Maurício. Os dois estiveram juntos. Quando o Maurício de Souza, na década de 60, demais. O Maurício estava criando a Turma da Mônica. E ele estava começando acho que tinha feito o Quarteto Fantástico e estava começando os X-Men. Então, foram dois impérios, né, que surgiram. É verdade. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, vamos levar isso para o Maurício de Souza. E foi assim que eu conheci o pessoal da Maurício de Souza também. Futuramente, depois, acabei até escrevendo quadrinho, lancei recentemente. E até te perguntar disso. Eu lembrei agora, minha mulher, você sabe que ela era repórter, ela entrevistou o Maurício uma vez, ele desenhou um Horácio para ela, a gente tem até aqui em casa, tem que enquadrar isso. Desenhou ali na hora, muito legal, né? Mas aí eu vi que você tá com uma revista em quadrinho que chama What the Hell também, né? Eu não sabia disso. Isso. Eu lancei recentemente, cara. Por conta de... Fui me aproximando cada vez mais desse mundo de quadrinhos, já era próximo muito como leitor. Aí, há uns 4 anos atrás, eu lancei um livro chamado Sapo Césio, um livro de literatura, que tinha algumas ilustrações. O ilustrador é o Mauro Souza, que é um funcionário lá da Maurício de Souza há 20 anos. E ele falou, vamos lançar um quadrinho. Eu falei, cara, eu tenho muita vontade, mas não é algo que eu domino. Não, mas, cara, é só você adaptar, você já escreve as piadas e tal. E aí eu estudei um pouco o roteiro de quadrinho antes, para entender. E a ideia que eu tinha era dessa família do diabo que cansou de estar no inferno, quer voltar para o céu e para isso ele tem que pagar os pecados. Então ele está na terra e o jeito mais rápido de pagar pecado é em família. Em família todo mundo sofre junto e evolui mais rápido. Aí ele casa com uma mulher depressiva que tem um filho gay que não gosta de estudar e adota uma menina que é revoltada com a vida. Então, uma família colorida, século XXI, e juntos eles vão se ajudando e se odiando, entre aspas, no fundo eles se gostam. E eu tinha essa ideia meio que na cabeça, que sem querer depois, cara, isso acho que eu nem comentei pouquíssimo, mas eu fui começando a escrever a historinha e depois eu percebi que era meio que a minha família, cara, baseado na minha família. O meu irmão é gay, não é uma coisa... Ele se assumiu, não tem nem muito tempo. Meu irmão ficou no armário mais tempo que as crianças que foram para Nárnia. Ficou bastante tempo dentro do armário. Minha família reclama, não, você é muito frio, e a menininha da família é meio fria. O meu pai sempre reclama que as coisas não dão certo, mas tenta fazer elas da maneira correta, e minha mãe sofre de depressão. Eu falei, cara, essa família, você vê, sem querer, virou... O quadrinho é baseado na minha família. Se alguém reclamar de alguma coisa, fica tranquilo. É baseado na minha família, tá? Daí eu posso zoar porque... Isso. Eu acabei de lançar o volume 1, 2 e 3.
E o projeto deu tão certo que eu já estou escrevendo o número 4 para lançar ainda esse ano também, cara. Onde que acham esses quadrinhos? Tem que pedir na internet? É no site fabricadohumor.com.br. Fábrica do Humor. Tá. Isso, a gente esgotou, mas a gente em breve vai liberar mais uma remessa aí. Ô, Daniel, agora um negócio, uma vez, a gente há muitos anos, tinha uns amigos meus na época do jiu-jitsu, todo mundo fudido, sem grana, mas sempre conseguia um ingresso para entrar numa festa legal, tal. Eu lembro que eu ia em porta de festa com um amigo meu e falava, vamos lá, a gente tenta entrar de alguma maneira, sempre encontra alguém, né, faz isso. Uhum. E eu lembro uma vez, alguns amigos meus, tinha uma festa do Luciano Huck, estou falando de 99, 98, aqui em São Paulo. Essa história desculpa, essa história é incrível. Você tem que contar a história no programa do Porchat, que história é muito boa, tô muito interessado. Não, e aí festa, acho que do H, lembra do H? Lógico, o H era um programa que ele tinha na Bandeirantes, com o Theo Vedek, bicho. Isso. E aí, cara, os amigos meus, o Leozinho, que era um professor meu, o Léo Negão, que era um amigo meu que mudou para a Suécia, tal, eles queriam entrar nessa festa e só o Léo Negão que mudou para a Suécia. É muito legal essa história. Aí, cara, e o Danado, que era também que era uma figura, tá ligado? E aí os caras chegaram na porta e não tinha o que fazer, aí eles viram descendo um caminhão. E aí o caminhão foi descendo, levando equipamento, né, que ainda não tinha começado a festa, tipo do DJ. Aí eles seguraram, o Léo Negão segurou e falou, vamos pessoal, vamos, dá licença aí que a gente tem que entrar, tem que levar esse equipamento para lá, e entrou todo mundo na festa. E essa técnica, né, tipo assim, eu tenho um grande amigo meu que eu não vou falar que já é mais velho, que ele faz por exemplo, a gente vai viajar, como eu viajo muito, eu tenho aquelas carteirinhas de sala de aeroporto, lá, sala VIP, para entrar. E ele não tem, às vezes eu tô com um amigo, tava já na equipe, eu tenho, meu empresário tem, a gente põe em cada um, mas fica faltando, ele fala, entra vocês, fica tranquilo, que eu me viro. Cara, e é impossível entrar em sala VIP de aeroporto, porque, cara, não foi uma nem duas vezes, mas várias vezes eu entro, ele já tá lá dentro, tomando um vinho, fazendo um negócio. Aí eu falo, como você fez, cara? Ele falou, hoje tava passando uma mulher cadeirante ali, e com um cara ajudando, eu botei a mão e fui ajudando junto, e entrei. Aí a técnica de entrar de costas, não, essa aí é velha, entrar de costas, fingir que você tá saindo, né? E você é um especialista nisso, né? Você tem um monte de história dessa, e você começou a ouvir com o negócio de casamento, né? É igual seu amigo, cara. Na verdade, entre brothers e a gente também quebrado de grana, era meio que eu era o cara que conseguia desenrolar para entrar. Só que, eu nunca usei, e eu sempre ficava muito puto, porque tem uns playboy que o cara, tipo, apavora o segurança, fala, você não sabe o que você tá falando. Isso nunca, eu falei, não é esse escroto, o jeito de entrar no rolê. Pra mim, eu sempre fiz isso e, tipo, era muito legal e emocionante, porque você tá na balada. Se você consegue entrar e pegar, às vezes é entrar num camarote. E vira um hobby isso, né? Vira um hobby, uma obrigação. Durante um tempo, eu sempre gostei e me desafiei. Só que virou uma obrigação, assim, porra, os caras já vinham comigo, e às vezes eram 6 pessoas, 7, 8, 12 pessoas. Tem uma festa que eu conto, que foi por onde começou o Impostor, que foi em Trancoso, que o Carioca, que eu contei essa história. Eu vou contar uma história do Carioca, cara, até pulando. Pronto. Carioca até já teve aqui no podcast também. Então, cara... E a Paola, a mulher dele. O Carioca, ele teve uma época que ele virou meio que monge, foi uma zoeira do Pânico. Eu lembro. E aí, cara, ele andava com uma barba. E aí, o Pânico tava conhecido, mas nem tanto. E aí tinha uma balada em São Paulo que chamava Lotus, que é uma balada assim, meio topzera, né? Não sei se você lembra. Tinha Lotus, não tem mais, acho que essa balada. E aí o Carioca, eu falei, Carioca, eu consigo entrar nos lugares, cara. Se quiser, eu desenrolo aqui, não sei o que. Eu falei, mas como você vai entrar? E aí, eu vi ele com aquela barba, tinha um segurança. Eu falei, cara, é o seguinte, tem cozinha aqui? Perguntei pro segurança, falou, cozinha? Eu falei, não, eu tô com um cara de Dubai, aí, empresário. O cara falou, como assim? Eu falei, não, ele é jogador de futebol, precisava de uma cozinha aí para entrar, porque não pode entrar com... Se alguém vê ele. Aí o cara me arrumou e falou, a cozinha é para lá. Aí eu tinha toda a história. Eu falei, Carioca, vem comigo. E o segurança viu ele com a barba. Eu falei, é ele, entramos, fomos pela cozinha. O Carioca viu aquilo e falou, como que a gente entrou? Nem sei se ele vai lembrar dessa história. Quando ele viu aquilo, cara, a gente dentro da balada, eu desenrolando, ele falou, cara, isso é muito bom, como é que você fez isso? E na sequência, com os meus amigos, era o tempo todo. Só que, quando virou na televisão, cara, é uma emoção tão grande, assim, porque por mais que seja uma matéria, esquece que eu gravei. Eu vivi uns bagulho muito louco, sei lá, eu tava no Grammy, numa after party, eu vi o Stevie Wonder, eu fiquei do lado do Stevie Wonder, tá ligado? Tipo,
Falei, e lá fora é mais fácil ainda, né? Porque no Brasil o cara já espera uma malandragem, né? Lá fora o cara não espera tanto, totalmente né? diferente. Eu acho que aqui você tem que argumentar sem ser um filho da puta. Uhum. E lá fora você tem que... Não existe argumento, porque o cara, você tá fazendo uma merda, você tem que ir num buraco, num vácuo. Ninguém vai esperar que você vai fazer isso, mas você não pode conversar. Se você parar, alguém te prende, coloca um cano na tua cara. Mas o mais legal, cara, é que isso foi sempre no orgânico, nos casamentos, eu ia em casamento, fazia discurso, nem Como que conhecia os foi a noivos. história do... Eu vi você contando de um casamento que você foi, que você fez discurso. Eu acho que era Eric e Maurício, você contou, exatamente. Né? Aliás, no Torres, né? Ali na Angélica, né? É na Angélica o buffet Torres, é uma tradição, você que já foi muito em bar mitzvah, que você já fui em buffet lá em bar mitzvah, inclusive. Infelizmente, eu acho que fechou esse buffet Torres e o França, que é um clássico. O buffet Torres tinha um pão que você colocava um macarrão dentro, não sei se você já comeu, mas era não me lembro. Bom, lá o que aconteceu? Eu já tinha ido muito em bar mitzvah, porque todo judeu com 13 anos, a bat mitzvah com a menina com 12, então era um lugar que eu já conhecia. Um amigo meu que mora nos Estados Unidos, a gente tinha 16 anos, falou, cara, vamos num casamento de bico? Falei, mas como assim? Ele falou, pega um terno. E eu e 2 outros amigos colocamos o terno e falou, vamos para um casamento. Eu já tinha essa habilidade do trote. Eu liguei no buffet e falei com alguém que estava lá, o gerente. Falei, alô, Tacílio, quem tá aí? Aí o cara falou, o Roberto. Falei, Roberto, é a Marina que casa hoje? Aí ela falou, não, aqui é a Érica. Falei, Érica? Eu preciso escrever o nome aqui no convite, porra. Aí ele falou assim, é Eric e Maurício. Falei, tá bom, obrigado. Falei, galera, Eric e Maurício, vamos casar no buffet Torres, já sei o nome dos caras. E não tinha esse negócio de QR Code, era bem mais fácil, né, também. Hoje acho que é mais difícil. Cara, cheguei na porta, subi lá no meio do casamento, tinha umas mesas, vi um casal que eu não conhecia e falei, olha, você se incomoda de a gente sentar aqui? Porque meus pais estão com os amigos que a gente se dá muito bem. Não, imagina, senta aqui. Sentamos. Quando estava vindo os noivos, e a Eric e o Maurício, para cumprimentar na mesa, meus amigos abaixaram a cabeça e falaram, cara, fudeu, vamos embora, meu. Falei, putz, não tinha o que fazer. Aí o que eu fiz? Eu levantei e abracei os caras. Falei, Érica, Mauricião, porra, Deus puta tapa. Falei, meu, parabéns. E os caras falaram, você é louco. Os caras começaram a tomar uísque. A cena que eu lembro, que é bizarra, que é assim, eu lembro que eu voltei do banheiro, tava um brother meu, que é o Cacau, ele tem um cabelo do Guga, assim, sabe, cabelão assim. Ele tava, sabe quando o zíper da calça tá aberto? E a camisa tá saindo do zíper, meio mijado, assim, fazendo uns trenzinhos com a mãe da noiva. Eu falei, os caras tão muito loucos. Eu falei, também tô, né? Aí chamei um DJ, falei, tem microfone aí? O cara falou, não, tem. Eu falei, vai ter discurso, hein? O cara, não, tá bom. Vai ter discurso, beleza, alguém. E aí eu fui me envolvendo com a família, grudou um cara em mim e falou, você conhece o Maurício da onde? Ele contou a história inteira do cara. Eu falei, não, minha família é mais amiga da Érica, porque qual que é a lógica na minha cabeça? Lógico, noivo, casamento, eu sou amigo do noivo, ou da noiva. Cheio de gente, perguntar, né? Tipo, quem me perguntar se o cara é amigo da noiva, eu sou amigo do noivo, da família. Quando ele me contou a história, era tão bonita, o cara era médico, eu falei, cara, a história é bonita pra caramba. Aí peguei o microfone e fiz assim, queria pedir licença para todos vocês. Isso, meus amigos... Bateu no da taça, né? Falei, hoje é um momento muito especial para a Érica, para o Maurício. Acho que eles vão lembrar um pouco dessa canção. E eu cantei, você vai ouvir minha declaração. Nada a ver, cantei um Daniel, aleatório para mim. Os caras, o que é isso? Vamos chamar agora Roberto, sei lá, Rodrigo, não lembro se é o nome. Esse veio o cara, o primo, que me abordou. Chorou, velho. O cara tava emocionado que era casamento. E foi bonito o discurso. E aí, essa sequência, eu comecei a ir em casamento pra caramba. Tipo, em festas. Eu tinha uma ex-namorada, ela falou assim, Dani, pelo amor de Deus, não vai me levar na festa. Só que eu levava e todo mundo se ela não sabia. Teve uma vez, cara, que eu tenho umas fotos. Um dia eu vou ver se eu consigo te mandar essa foto específica. Era de máquina descartável, que era o brinde do casamento. Então tem eu num casamento com meu amigo com pizza, dançando. E eu comecei a virar animador de casamento, porque eu ia tanto, e eu peguei a manha do DJ, que eu ficava com o DJ do lado do cara, e pegava Ivete Sangalo e vai rolar a festa, abaixava os caras, povo do gueto. E aí eu comecei a treinar, ser um animador de festa de casamento, e isso daí virou uma coisa que me divertia, cara. Mas de novo, é desse humor aleatório, que eu não tenho muita explicação, né? Eu lembro, cara, que em 2000, mais ou menos, você trabalhava, acho que de modelo, você já estava em Nova York, se eu não me engano, e aí de vez em quando você vinha... para lá, eu acho. Estava, e aí... Você estava indo? Estava indo, eu fiquei de 2000 a 2002 lá.
Uhum. E eu não voltei nesse período. Ah, assim. tá. Então, acho que você fez uma escala, veio aqui em São Paulo, eu lembro 2 vezes que você veio, e o Fábio falou, treina com ele ali, aí eu lembro que eu até conversei com você na época, você falou, tô trabalhando de modelo, tô fazendo um negócio aqui, eu falei, vai ser tranquilo, eu tinha acabado de ser campeão mundial de roxa, cara, treino duro pra cacete, eu falei, que moleque duro é esse, cara, moleque modelo e duro pra caralho. E aí depois eu vim descobrir, né, que, pô, você é daquela geração lá, pra quem a galera não vai conhecer mais do Street, do Pensador, lá do Gigi, né, dessa galera aí, né? Do Tererê. Do Tererê. Eles um pouquinho mais velhos, eles são acho que 1 ano mais velhos que eu. Naquela época, na adolescência, fazia muita diferença 1 ano, né, porque já era adulto, juvenil. Uhum. E engraçado você falar, eu lembro desse treino, assim, a gente deu um treino, acho que de uns 10 minutos, quando deu 10 minutos, eu olhei pro Fábio e falei, cara, deu, né, brother? Acabou, assim, eu tô resistindo bem aqui. Aí o Fábio falou, não, continua. Eu falei, não. Aí era lá no Projeto Aqua ainda, que nem existe. E aí, naquela época, você foi para os Estados Unidos, você estava trabalhando de modelo já, e você passou lá o 11 de setembro, né, inclusive, né? Passei. Fiquei 2 anos lá. Uhum. Foi interessante minha trajetória lá em Nova York, porque no começo eu só trabalhava como modelo, mas eu já estava um pouco cansado, assim. Eu trabalhei como modelo mesmo 3 anos, já estava um pouco de saco cheio. Uhum. Mudou muito a cara do mercado da moda na época. Começaram a trabalhar uns caras muito magrinhos, ingleses, assim, com um look... Tinha aquele cabelinho na frente do olho. Meio assim. emo. E foi uma época que eu parei de trabalhar, assim, eu fiquei meio desempregado. E fui em busca de meu pai me orientou a, buscar ser ator, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu peguei uma indicação, fui numa professora, a professora se amarrou na minha e me deu uma bolsa de estudos. Aí eu falei para ela que eu ia ter que voltar para o Brasil porque eu não tinha mais dinheiro. Aí ela me deu um emprego, eu comecei a trabalhar. Meio período eu estudava, aí acabava minha aula, eu ficava mais 5 horas no escritório, fazia tudo, assim, lavava banheiro, pintava, comprava coisas na rua, varria o chão, atendia o telefone quando era necessário. E, paralelamente a isso, eu busquei uma academia da Aliança na época, o Gigi, Alexandre Paiva me indicou, que era o meu professor. Eu era faixa roxa ainda na época. Foi bem aquela época lá. Foi logo depois da gente dar esse treino aí. E aí o Fábio, que era o professor, o dono da academia, era ali na 14 ainda. Eu sei, o Fábio Clemente. Fábio Clemente, né? Fábio Clemente, gostou de mim, eu treinei duro, treinei bem e rapidamente ele me convidou para começar a puxar o treino. Quando eu conversei com o Fábio Gurgel no back-to-back, ele falou que ele que estimulou o Fábio Clemente. O Fábio Gurgel estimulou o Fábio Clemente a me assimilar como instrutor, como professor. E aí eu fiquei 2 anos lá. Fui campeão norte-americano na época. Era um campeonato que a gente ganhava um cinturão. Era o Naga? Era o Naga, talvez? Eu acho que era o Naga. Era uma categoria um pouquinho mais aberta, sabe, Denis? Não era o peso fechadinho como era o brasileiro, assim. Eu ganhei do aluno do Renzo, se eu não me engano, na final, que era o cara mais duro, assim, da faixa roxa em Nova York e tal. E eu já nem era mais competidor, eu já nem tinha mais vida de atleta, mas é engraçado, quando você começa a dar aula, você começa a ser enfilera os seus alunos, né? Chegava muito cara grande, você deve ter passado por isso muitas vezes, os caras enormes de wrestling querem dar um treino. E eu estava muito bem preparado fisicamente na época. Acho que eu nunca tive tão pesado, assim, eu pesava 81. E estava forte, assim, mesmo. E foi a última competição que eu participei, eu ganhei, fiquei feliz. E fiquei lá mesmo depois do 11 de setembro, porque as aulas continuaram. Eu morava com um árabe, um aluno meu, como é que era? O Babs era o nigeriano bem querido que dava aula, parece que continua a dar aula lá para o Fábio. E agora eu esqueci, mas um cara que foi muito querido comigo ao longo da minha trajetória, que eu comecei a dar umas aulas particulares para ele. E ele viu que eu era duro, que eu não tinha onde cair morto, assim, e eu estava sem lugar para morar. E ele falou, cara, em troca de aula particular, eu te deixo morar no quarto dos meus cachorros.
Aham. Essas coisas da vida, né? Todo E mundo ele tinha passou. um pitbull Aham. e um outro cachorro que eu acho que era uma vira-lata, bem queridos, era Amp. Eu esqueci o nome da outra cadela e tal. Era em E Manhattan mesmo ou era New Jersey ali? Não, era no Harlem. No Harlem, Spanish tá. Harlem, Lá em na cima. 102. Aham. E eu fiquei 2 anos morando com ele. E ele, depois do 11 de setembro, ele foi um super parceiro, mas depois do 11 de setembro, ele decidiu voltar para o Texas, que a família dele morava lá. E foi uma época estranha, assim, porque ele tinha arma em casa. Uhum. E eu era considerado um cucaracha. Eu não sei como... Eu imagino que para você é diferente, assim, mas eu, por ter a pele mais morena, ficava bem evidente que eu não era norte-americano, que eu não era europeu, que eu não era necessariamente que eu era do terceiro mundo, assim. Foi um período estranho, assim. Eu não pegava mais metrô, mas eu fiquei até o final, Demian. Até não ter onde morar, eu fiquei. Aí eu voltei para o Brasil. Mas o Cauã, desculpa, você foi, eu estava vendo, você foi para a Europa, né? Naquela época você ficou em Milão, ficou em Paris, trabalhou tal. Okay. E aí, quando você foi para Nova York, que começou a diminuir os trabalhos, e aí você começou ao mesmo tempo a dar aula, aí você acabou vivendo mais de jiu-jitsu do que de trabalhando como modelo lá em Nova York? Na verdade... Fazia os dois. Eu ganhava $20 da minha escola e o Fábio me dava uma grana de vez em quando. Uhum. Depois que eu ganhei esse campeonato, começaram a me convidar para apitar, para ser árbitro de vários campeonatos, de outras competições. E aí eu ganhava um trocadinho assim, mas era muito justo, sabe, Demi? Eu me lembro que era uma época que eu tinha que escolher a refeição do dia, assim. Eu ia almoçar ou ia jantar comida salgada mesmo. A minha outra refeição era sempre uma barra de proteína daquela Whey Design, sabor morango, e uma banana e uma maçã. Ô, Cauã, você sabe que eu morei aqui uma época com o Leozinho, que você conhece, né? Com o Léo Vieira. O Leozinho veio e deu um seminário pra gente, muito legal, o Alexandre Street, que era daquela geração de ouro, veio me visitar, que é um grande amigo meu. E convidou o Leozinho, ele tinha uma relação boa com o Leozinho veio e deu um seminário lá na Academia do Fábio. Então, eu morei com ele, morei com o Tererê, aqui em São Paulo, e aí eu lembro a mesma coisa, que chegou uma época eu morando sozinho lá, cheguei em casa, abri a geladeira, não tinha nada, abri o armário e tinha um saco de farofa. Eu tinha que treinar e, cara, sem comer, eu falei, cara, peguei um copo d'água, joguei a farofa no outro copo, comecei a comer de colher e tomar água para empurrar aquilo para poder ir treinar, mas era uma época de sufoco, mas foi bom, né, também. Sei lá, geralmente na TV você é um produto, né? Então o cara te contrata, às vezes você é um comediante, mas do nada você vira um repórter, né? Que nem acontecia com a gente no Pânico. Eu nunca estudei jornalismo, nunca quis isso para minha vida, mas foi o trampo que me coube, né? E na MTV a gente tinha a felicidade de fazer o que a gente quisesse dentro do Comédia MTV. Então era um programa de sketch, mas se no meio do sketch eu quisesse ser um repórter, um personagem, então tinha muita liberdade, isso era muito bom, porque a gente foi aprendendo e errando bastante na TV, né? O que era muito bacana para a gente, pro crescimento da galera, né? Então, troco ideia com todo mundo, falo com a Tatá, falo com a Dinê, falo com o Paulinho, com o Capela, com o Bento, de vez em nunca mais falo com aquela... Com todo mundo, o Queiroga, esses dias. Então é muito legal. O Gui, a gente trabalhou junto no É verdade, no o Queiroga, Pânico. o Gui e o Capela, ainda esqueci dessa galera, ainda que já não tava quando eu fui. Não, tinha, todo mundo, cara, não tenho que falar de ninguém, assim, dessa época da MTV, assim, realmente foi um período muito divertido de trabalhar e muito louco, né? E era tanta liberdade que a gente até fazia merda, né? A gente fez uma sketch que deu mó bosta lá Qual foi? Casa dos Autistas. A gente fez. Eu era para ser a Casa dos Artistas, mas aí alguém deu a ideia de fazer a Casa dos Autistas. Eu achei do caralho, né? Ninguém viu maldade, né? A gente faz pela piada. Puta, daí deu um puta rolo. E eu lembro que o jornalista escolheu a minha cara para representar, filha da puta, a minha cara bem nessa matéria. Todas as matérias positivas. Todas as matérias positivas que saíam do Comédia MTV, saía tipo a cara do Adnet, assim, né? Comédia MTV é genial. E aí quando deu a Casa dos Autistas, foi a minha cara, assim, olha o que o Comédia MTV fez.
através desse filho da mãe aqui. Então, mano, deu uma puta merda. Cara, mas a gente se divertia demais, cara. Não, cara, sabe que eu Manda. falava aquilo e eu via, falava, cara, tem muita gente boa. Eu já tinha essa percepção na época, porque eu acompanhava e tal. E eu falava, cara, tem muita gente boa e isso vai quebrar uma hora, porque não tem como deixar tanto talento junto, trabalhando junto durante muito tempo. Acaba, cara, eles vão acabar sendo contratados por outras emissoras, como aconteceu. No caso, a MTV acabou, né, fechando, mas parecia que era uma questão de tempo. Então, dá vontade de aproveitar, sabe, o máximo possível, porque eu sabia que não ia durar muito aquilo. Aquele momento. Mas a gente ainda se fala, a gente se encontra. Quem sabe um dia a gente não volte a trabalhar junto. Acho que ia ser animal, porque acho não, tenho certeza que todo mundo ia valorizar mais esse momento, assim, né? Mas foi, sem dúvida nenhuma, acho que foi o trampo mais divertido que eu fiz, assim. Graças a Deus, em todos os trabalhos que eu fiz amigos, né? Pânico, todos os lugares que eu passei, eu fiz amizade. Não teve um lugar que eu saí, briguei, ferrou, nunca mais. Então, a MTV foi um lugar bem de paz e amor, assim. E aí, bem da hora trabalhar lá. Depois você acabou indo pro Pânico, e aí, cara, fez uma dupla com o Daniel Zuckerman, que é um comediante excelente, também humorista excelente. E teve quadros né, históricos lá, que eu lembro do Beijo na Boca, Tapa na Cara, que era muito engraçado. E tinha um quadro também que deu problema para vocês do merchan, né? Que vocês passavam gel nas pessoas, faziam merchan de gel ou de alguma coisa, não teve isso? A gente começou no Pânico. Na verdade, eu fiz o Pânico antes da MTV. E aí depois eu fui recontratado no Pânico, assim, foi uma loucura. E eu comecei com o Daniel, a gente fez um quadro, foi a primeira aparição na TV, que era o Silveira e Silveirinha. É verdade. E a gente fingia que a gente era muito rico, nosso pai era milionário, tinha uma produtora e tal. E a gente enfiava mercha para os artistas fazerem para levantar o nosso programa. E aquilo foi muito louco, porque o público acreditava que a gente era realmente uns filha da puta. Tipo, a gente não tinha trejeito de personagem. Era tipo eu falando, galera, é isso aí, meu pai é rico e não sei o que lá. E a gente tem uma produtora, o público odiava a gente. Então, era um humor meio inverso, assim, sabe? Não sei explicar. Poucas pessoas conseguiam entender o que aquilo realmente era. E a gente pegava um ator que geralmente ganha milhões numa propaganda e falava, não, fala que você gosta do Presunto Garcia, não sei o quê. O cara falava, não, mas eu não posso falar isso, porque a gente falava, não, tá bom, vamos gravar. Então eu tô aqui com a Bruna Lombardi, que adora o Presunto Garcia. A mulher ficava puta, empurrava a gente. E aí, numa dessa, eu passei um gel no Wagner Moura, ele escreveu uma carta aberta, foi bem na época do Tropa de Elite, e aí o Brasil se voltou contra mim pela primeira vez. Você mexeu com o Capitão Nascimento, né? Mexi com o Capitão Nascimento na época que não podia. E aí foi foda, cara. Fiquei chateado, mandei uma mensagem pro Wagner, pro Padilha e tal. Eles falaram, não, vai ficar tudo bem, só não deixa ir pro ar. Mas eu não tinha nenhum poder, né, cara? Claro. Tava entrando... Até na TV não tinha nenhum poder de ir ou não ir pro ar. O bagulho foi pro ar, os caras ficaram putos e aí eu fiquei meio na geladeira durante uns 4 meses. Aí um dia eu tava indo numa gravação com o Bolinha, ainda nessa pegada de puta, somos 2 caras ricos, ainda fingindo esse personagem, né? Somos 2 caras ricos que estamos tentando encontrar um quadro novo na TV, agora que a gente se ferrou por causa do gel. Eu falei, Bolinha, deixa eu aproveitar esse intervalo de gravação, que tem umas minas, né? O Pânico sempre chamava umas minas para gravar. Deixa eu aproveitar e fazer um quadro de um chaveco, que eu vou lá e chaveco as minas e se elas não gostarem do chaveco, toma um tapa na cara. O Bolinha falou, nem fuder, não vai se fuder, você não manda aqui. Eu falei, cala a boca, Bolinha, a gente quase saiu na mão. Aí eu arreguei pro Bolinha, mas ele deixou eu fazer.
E aí a gente fez esse quadro, e esse quadrinho o Emílio gostou e virou um quadrão, assim, aí virou o Beijo na Boca, o Tapa na Cara, que a gente fez por alguns meses, assim, e a galera gostou. Então foi meio que eu consegui voltar a agradar naquela época no Pânico, né? Então foi meio que isso, assim, a minha batalha lá dentro do Pânico. E é verdade, esse negócio do Pânico, o Pânico foi o primeiro programa mesmo que de grande, né, de audiência, que acabou dando uma abertura muito constante pro MMA, porque a Globo fazia, mas fazia de vez em quando, tá? O Pânico realmente abraçou, ainda mais quando entrou na Rede TV, né? E aí começou a popularizar muito a gente, a ponto de, tipo, até um pouco antes do UFC chegar no Brasil, tipo assim, eu tinha os fãs, que eram os fãs, né, hardcore, que a gente chama de luta, e daqui a pouco eu tô andando na rua e o pessoal, o motorista de ônibus, parar e começar a me chamar, e a galera da rua, porque muito por causa do Pânico, né? Então, mas o problema depois, sabe o que aconteceu? Foi quando foi para a Globo. O UFC foi para a Globo, aí ferrou, porque aí começou a Globo miguelar. Travar um pouco, né? Cara, aí a gente já não conseguia acesso direto aos lutadores, começou uma puta frescura. Tanto é que daí a gente teve que começar a arrumar verba para ir cobrir os eventos de Las Vegas. E lá a gente também não tinha credencial, nada. A gente comprava, que eu digo a gente, quem era o Daniel, a Maíra, né? Eu nunca fui. A gente comprava os ingressos, gravava meio no Miguel lá, porque depois que foi para a Globo, tudo era não. Teve altos e baixos, teve vezes que os caras deixavam entrar, mas a Globo deu uma atrapalhada, assim, que eles pegam. E o Daniel, agora eu tô lembrando, o Daniel fez um negócio também, que ele deu uma caneta de choque pro Sonnen, não foi, numa entrevista? Também. E aí o Sonnen ficou puto, o Dana White não queria mais deixar o Pânico entrar. O Dana White ficou puto várias vezes com o Ele Pânico. pediu pro Sonnen, assina aqui pra mim um negócio, aí o Sonnen foi assinar, tomou um puta... Cara, ele ficou já com a Juju Paniquete, que com aquelas roupas dela perguntou algum absurdo para alguém lá. Uma vez também o Chris Weidman, quando foi lutar com o Anderson, o Daniel chegou muito perto dele, levou uma... Sei lá o que ele fez, que o Weidman ficou puto. E aí teve um problema sério que a gente teve um tempo que parar. Porque o cara falou, o cara podia ser um sequestrador, um assassino. É verdade. Teve um papo assim. E aí a gente ficou, o Pânico ficou expulso uma época lá. E aí depois começou só a cobrir quando era luta muito, muito forte, né? Como o Davi Bop, a matéria era uma matéria legal. Todos aqui do Rio, a gente tentava fazer a porta. O UFC depois ele deu uma quebrada, assim, porque o Pânico também ajudou bastante, né? Com certeza. Mas a Globo, para variar, pegou o brinquedo para elas e... mas você lembra que você falou para mim agora que foi para a Globo, você vai ver o nível, você vai ver o nível de reconhecimento vai ser muito maior, é outra coisa. A Globo é foda, sim, lembra que você falou? Mas é que a Globo passou 2 eventos e parou, né? Então, mas depende deles quererem também. Eu tive sorte de cara, a Globo ter me chamado por muita coisa. Eu fiz Sérgio Grossman 2 vezes. Não, mas não é sorte, é porque você é um lutador que sabe falar. Isso é uma coisa rara. Isso é uma coisa rara no mundo da luta. A maioria é igual quando tinha paniquete, que os caras falam, os paniquetes são burros. A maioria elas cuidam do corpo, é igual lutador. Não estou sendo preconceituoso, mas você sabe falar, você é formado em jornalismo. Tem lutador que não dá para chamar para falar que o cara... principalmente no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos eu estava até conversando com um amigo meu, que é jornalista também, trabalhou na Folha há muitos anos, e ele falando para mim isso, eu falei, mas nos Estados Unidos a maioria dos lutadores de MMA vem do wrestling. E o wrestling tem uma cultura que os caras fazem a faculdade lá porque são bons de wrestling. Então os bons wrestlers são contratados pelas boas faculdades. E aí você vê os caras que são meio broncos, mas os caras são formados, entendeu? Em pedagogia, são formados em história. Comparar os Estados Unidos com o Brasil. O Brasil, a maioria dos lutadores é cara que... Cara, você vê cada história, por exemplo, eu acompanho o canal Combate, você vê as histórias dos caras que saem do interior, não sei da onde, vai morar na favela do Rio sem dinheiro para comer. Não, os caras que, chega e a luta abriu, né? Isso para... como qualquer esporte, fugiu. Tá lá, os meus estavam aqui brigando, eu dei um chute em um aqui, eles pararam de brigar, que agora tem o branquinho. O Wagner, ele tem medo de câmera, ele foge. Bom, então não tem como comparar. É primeiro mundo com terceiro mundo. Então, eles têm... Tanto é que quando a Globo pega um cara que fala um pouco melhor, eu sei que eles grudam nesse cara e
E ficam, né? Agora, sem botar pilha e mais coisa disso, e o Rafael William? Eu já vi umas piadas engraçadas suas dele. Pô, pois é. Eu acho que é uma pessoa... Outra coisa que mostra como o mundo tá louco. Hoje em dia, o cara que é exemplo, teve Fábio Assunção também, Fábio Assunção, que, aliás, durante a quarentena, ficou trincado, né, mano? Falei, pô, braço musculoso, as academias fechadas. Como é que o cara parece... Por que será? Eu acho que virou copeiro, né, cara? Aí uma vez eu falei alguma coisa também, para de criticar ele, não sei o que e tal. Cara, o mundo virou o seguinte, que legal que o cara possa ter parado com as drogas. O Rafael Willian é um exemplo. Ele saiu das drogas e você que nunca entrou é um merda. Porra, ele saiu do crack, porra, e eu nunca entrei, cara. Porra. Olha, eu tô há 30... Uma vez falaram, pô, o Fábio Assunção já tá há não sei quantos meses sem usar droga, vamos divulgar isso. Eu tô há 37 anos sem estuprar ninguém, nunca divulgaram isso. Mas por que não se divulga isso? Porque é o padrão, é o que se espera de uma pessoa. A gente espera que a pessoa não estupre, não roube, não sequestre, não fume crack todo dia. Isso é o que se espera. Mas aí você vê que o mundo tá louco quando querem que a gente aplauda uma pessoa que há 3 meses não fuma crack ou não engole pilha. Você fala, porra, cara. Aí você vê como que o mundo tá louco. Não, ele Fala. Não, eu falei, ele até merece nosso aplauso, mas eu lembrei de uma coisa que você falou engraçada da luta dele, né? Que ele lutou contra o crack, né? Como é que foi essa história? Não. Ele lutou contra o crack, sim. Ele lutou contra o crack, mas quem promoveu aquela luta foi ele. E olha, ele se preparou, o crack também. E olhando a cara dele, eu diria que o crack venceu. Eu daria os parabéns à pedra. Eu acho que o camping da pedra foi mais bem feito, viu? Ela entrou mais dura, soube a hora de apertar o jogo, a hora de ir para cima. Eu acho que ela finalizou o Rafael Willian, viu? Léo, eu te interrompi, que você ia falar mesmo antes? Não, eu ia falar que eu postei esses dias uma palestra que vai acontecer sobre binariedade. Cara, eu ia falar sobre isso. Isso aí é tipo... Eu não entendi o que quer dizer. Eu ia te perguntar isso. O que quer dizer? Até anotei aqui. Sapate transviade. O que é isso? É isso aí. Cara, eu não sei. É um termo novo. Que, cara, olha, na verdade, a maioria dos termos ali, cada um dava um currículo que parecia a rainha do Game of Thrones. Quebradora de corrente, não sei o quê, domadora do dragão. Que eu não entendi, cara. A maioria dos termos ali eu nunca ouvi falar. Não sei o que é. E aí eu postei essa palestra, poxa, até que eu fiz um serviço, divulguei a palestra e falei que gostaria de assistir. E eu falei, olha, se eu fosse lá, acho que eu sairia com um show novo de stand-up. Porque stand-up a gente escreve piadas sobre coisas do dia a dia, observações do cotidiano. E, cara, eu estou até hoje recebendo vários xingamentos dessa galera. Falaram que vão me processar. Beleza, pode processar. E... eu não entendo o porquê do processo. Primeiro que esse não binário, esse eu fui ver o que é a pessoa que ela não é homem nem mulher. Não se vê como homem nem como mulher. Então você é o quê? Você é uma salada? Como é que eu te cumprimento? Eu te tempero? Como é que eu interajo com você? E aí, vê se sapa transviade. Cara, pansexual não masculino. Olha, eu não sei como interagir, como falar. Para mim é o seguinte, cara, vive sua vida, não tem problema nenhum. Uma vez eu falei, não sei o que do Pablo Vittar. Vieram me corrigir, não é o Pablo, é a Pablo, porque ele se vê mulher. Falei, bom, então o problema dele é miopia, porque ele não está enxergando a rola, ele está logo aqui. É só ele olhar, ele vai ver. Porra, não precisa nem enxergar muito bem. O vídeo dele no YouTube, o saco balançou a bola da calça. Do vídeo, né?
Só você pode se enxergar do jeito que você quer. Isso não significa que a sociedade tem que te ver daquele jeito. Eu não posso, de agora em diante, falar, bom, eu me vejo como cavalo. Vou andar na rua pelado, cagando e andando. Não tem como. A polícia vai me parar, tá cagando aí. Eu não posso fazer isso, cara.